Opa, gente do História e Concursos, tudo certinho, tudo em paz, pronto. Olhe, quem assistiu a aula passada, né, nós analisamos a fase denominada de populismo. A primeira coisa que você aprendeu foi que, apesar do nome populismo, foi um governo feito para as elites, né? E que cada presidente teve uma característica, o professor apontou, né? O cara tem a bandeirinha dos Estados Unidos, o outro tem aqui, ó, a Torre de Petróleo, outra a Constituição de Brasília. Então, tudo aquilo ali vai fazer parte do que, professor? Dos conhecimentos do populismo para você poder responder suas questões com mais tranquilidade. Agora veja, esse período que o professor vai mencionar aqui, que é o período do regime militar, olhe uma coisa que eu gostaria de comentar aqui antes de dar continuidade ao assunto. O que é, professor? Durante muito tempo, falava-se de ditadura militar. Nós tivemos uma fase mais ditatorial aqui, tá certo? Mas a forma correta da gente analisar esse período aqui é o período do regime militar. Ah, professor, o senhor está querendo colocar panos quentes, né? Acalmar a situação. Não, a gente tem que mostrar como a história se desenrolou naquele período. Eu tive presidentes, eu tive 5 presidentes, eu tive um presidente, o primeiro Castelo Branco, que eu vou falar daqui a pouquinho, foi um cara que, apesar, né, de ser o general Humberto de Alencar Castelo Branco, ele foi um cara que ajudou muito o trabalhador. Professor, é. Mas, professor, mas ao mesmo tempo ele tirou direitos dos trabalhadores. Tirou sim, né? Mas por quê? Porque ele também tinha que ir de acordo com os interesses dos outros militares que estavam no poder, tá certo? Mas ele nunca deixou, né, de dar suporte. Tanto que, logo com a morte dele, né, aí sim começa uma fase que foi a fase mais assim dura, né, professor, do regime militar, o chamado Anos de Chumbo, tá certo? Mas nem tudo foi ruim neste período, não, professor, não. Apesar da gente ter herdado coisas bem difíceis. Então, veja, esse período é para analisar as 3 fases, ó. A linha do tempo do poder, que a gente vai analisar, a economia da fase do regime, né, professor? E as consequências. Quando você vai estudar essa parte de regime militar, você vai pensando logo, os militares fizeram isso, fizeram aquilo outro, fizeram não. Como eu já mencionei aqui também, na nossa aula completa que nós temos sobre o regime militar, que ela demora mais tempo, ela é mais explicativa, ela é mais detalhista, né, professor? Isso. Lógico que eu vou falar desses 3 períodos aqui com mais atenção. Só que aí você pega essa base aqui e assiste a outra aula, você pronto, você vai associando as duas coisas, né, professor? Exato. Então veja, em 1964 aqui, ó, que é o início do regime militar aqui no Brasil, o golpe, né, professor? Castelo Branco, o primeiro presidente aqui, ele assume o poder e Castelo Branco ele vai criar, por exemplo, um banco que vai beneficiar o trabalhador. Professor, que vai ser o BNH, Banco Nacional de Habitação. Outra coisa também, né, professor, da época aqui de Castelo Branco, foi a criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que muita gente pensa que é de Vargas, mas não é, é dos militares. Professor, isso é uma coisa boa, né? Bom, nem tanto. Por quê, professor? Antes de 1964, você tinha o equilíbrio, né? Você tinha a questão de você não ser demitido. Né? Se você passasse 5 anos numa empresa, você ficava até o final. Hoje, talvez na sua família não tenha ninguém assim, mas se você perguntar para o seu vovô, para sua vovó, né, para uma tia mais, né, que tenha mais idade, você vai ver, por exemplo, que ela trabalhou em uma ou 2 empresas no máximo. Por quê? Porque naquela época você tinha estabilidade trabalhista, né, professor? E vai acabar nesse período aqui. Então, para não ficar uma coisa somente assim, perdeu estabilidade e mais nada, aí Castelo Branco falou: peraí, vou fazer o que para os trabalhadores? Eu vou criar um negócio que vai ser uma garantia, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, certo? Professor, então nós tivemos a partir de 68 aqui, ó, os anos de chumbo, né? Com
Costa e Silva. E nesse período aqui, que vai ser a terceira fase, de 79 a 84, nós vamos ter o período da abertura política no Brasil. Então foram 21 anos divididos em três partes. A parte de organização do Brasil, a parte dos anos de chumbo, professor Costa e Silva, quem mais? Médici. E a abertura política que começa a acontecer na época de quem? De Ernesto Geisel e do último presidente dessa fase, que vai ser João Batista de Oliveira Figueiredo, ou somente João Figueiredo, tá certo? Só que assim, professor, o senhor falou que nem tudo foi ruim, né? Não. Nessa fase aqui, ó, nós tivemos um milagre chamado de milagre brasileiro, que foi a fase de desenvolvimento. Aqui, ó, o milagre econômico, não é isso? Só que tem um detalhe. O Brasil cresceu industrialmente, desde a época do populismo. O Brasil cresceu, cresceu. Só que aconteceu uma coisa ruim. O dinheiro produzido nas indústrias era para pagar dívidas. Então esse dinheiro não ficava no Brasil, ele ia para fora. Então o povo brasileiro não tinha o quê, professor? Dinheiro, salário bom. A inflação comia, né, professor? Então, o que é a inflação? É a majoração de preços. Professor, traduza. É quando os preços eles, começam a crescer e você perde, né, o poder de compra. Você não consegue comprar porque está muito caro, na verdade. Então, o milagre brasileiro, por um lado, foi bom porque ajudou a desenvolver as indústrias e, por outro lado, acabou assim, né, com o poder de compra do brasileiro. O crescimento era baseado no arroz salarial, ou seja, o que eu acabei de falar agora. Você recebia salários, em sua grande maioria, em 90% dos casos, ou mais um pouquinho, 90%, 92%, salários mínimos. Né? Então, o salário mínimo no Brasil, o brasileiro só tinha aquele dinheirinho contadinho, ônibus, aluguel, mercadinho. Né? Eu, muitas vezes converso assim daquela época. Lembro que minha mãe saía logo cedo para poder comprar coisas no supermercado, porque se ela fosse de tarde, né, não fosse no período da tarde, o valor já seria outro, né, já seria mais caro. O pessoal aumentava assim, era um negócio bem complicado. E por conta, né, dessa questão aqui, dessa estratégia, dessa coisa de tentar beneficiar sempre o país estrangeiro, o Brasil acabou entrando aqui numa fase de crise, a década perdida, que é o período do final do regime militar e início da chamada Nova República. É um período de 10 anos em que o Brasil praticamente parou. Parou, professor? Parou. Início dos anos 80, 1980, até meados de 85, né, professor? O Brasil praticamente, ele vai o quê, professor? Ele vai parar, tá certo? Professor, outra coisa. Quais foram as consequências do regime militar? Primeiro, o conservadorismo, a modernização conservadora. O Brasil se industrializou, mas beneficiou a classe que é a classe mais alta, né? Elitizada, desde a época do populismo. Segundo, existia aqui, e existiu a questão da desigualdade social. Pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Veja, uma pequena parcela, tem três pessoas ali em cima da pilastra amarela, né, professor? Poucas pessoas ricas e olha ali para baixo da pilastra. Um monte de gente, né, professor? Eu, inclusive, ali naquela pilastra ali, tá certo? Outra coisa, transição aqui, do sistema eleitoral. Por quê? Porque na época do regime militar as eleições eram indiretas. Como assim, professor? Eu não podia votar para presidente. Eu não podia votar para prefeito se fosse capital. Por exemplo, eu estou gravando em Aracaju. Eu não podia escolher o prefeito de Aracaju. Não, professor, não. Né? Por quê? Porque é capital. Então, governador e prefeito eram escolhidos pelos militares através de um colégio eleitoral. O que é colégio eleitoral, professor? Voto indireto. Quem votava eram os deputados e os militares. A gente, nós, pessoas comuns, nós não podíamos votar, certo? E
Vai acabar, né, professor? Vai, com o movimento das diretas já, esse movimento aí vai fazer com que as eleições diretas voltem a acontecer, mas só depois de 1985. Na verdade, 83 quebra, mas 85 para presidente da República. Tá certo? Professor, esse movimento das diretas já foi muito importante? Foi. A emenda Dante de Oliveira, olha, anota aí, a emenda Dante de Oliveira, né? Foi uma emenda para que o brasileiro voltasse a votar, né? Voltasse a votar de forma direta. Porém, não passou, né, professor, no Congresso, não. As últimas eleições, elas foram indiretas e quem ganhou essas eleições foi um cidadão chamado Tancredo Neves. Só que Neves não assume, né, professor? Não, quem vai assumir vai ser o vice dele, né, que tinha sido escolhido até pelos militares. Quem? Um camarada lá do Maranhão chamado José Sarney. Quando é que eu vou ver isso, professor? No nosso último encontro de História do Brasil, que é a fase da Nova República, e a gente vai ver, né, professor, a partir, né, da próxima semana. Tá certo? Um abraço, gente. Tchau.